Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Você confere, claro, aqui na TV Justiça. Seja bem-vindo, é o Plenárias que está começando agora. Hoje com as sessões dos dias 17 e 18 de setembro de 2014. Karina, já está ficando até comum, né? Pautinha grande, né? Uma pauta grande, muitos julgamentos realizados na quarta e na quinta-feira desta semana. Várias ações diretas de inconstitucionalidade julgadas procedentes, ou seja, leis de todos os estados, de vários estados, vamos dizer dessa forma, julgadas inconstitucional ou total ou parcialmente, e também dispositivo de constituições estaduais, como no caso do Amazonas, e um dispositivo da Constituição Estadual do estado de São Paulo, também foi julgada procedente uma ação direta de inconstitucionalidade. Outros assuntos bastante interessantes também envolvendo o concurso público e a aplicabilidade ou não da exigência de concurso público nas entidades do chamado Sistema S, nós vamos dizer exatamente o que isso significa, e também a ICMS, tributação, onde deve ser recolhido, para qual estado deve ser recolhido o ICMS quando as operações ocorrerem via internet. Assuntos que mexem com a vida do cidadão e leis também declaradas inconstitucional, fazendo valer a supremacia da Constituição Federal no plenário do Supremo nesta semana. Muito trabalho e muitos julgamentos realizados ao longo das duas sessões de quarta e de quinta que a gente acompanhou aqui ao vivo no Direto do Plenário. Sem contar ainda as chamadas listas dos ministros que foram julgadas, muitos processos. E, efetivamente, vamos para os principais momentos da sessão plenária. Começando com a sessão plenária desta quarta-feira, vamos ver na reportagem, os ministros do Supremo entenderam que reajuste salarial concedido a servidores do Tribunal de Justiça de Santa Catarina pode ser estendido a servidores inativos, mas não a funcionários extrajudiciais. Os ministros ainda negaram um pedido do Ministério Público que pretendia sujeitar as contratações do chamado Sistema S por meio de concurso público. E aí vem exatamente como já adiantou a Karina, antes de rever como foi a sessão. Karina, o que é o chamado Sistema S? São aquelas entidades que compõem os chamados serviços sociais autônomos. Na verdade, elas trabalham em cooperação, em colaboração com o poder público, mas são empresas privadas. Essas empresas privadas, elas recebem uma contribuição que é considerado dinheiro público. Daí o fato dela ser regulamentada ou não, fiscalizada pelo Tribunal de Contas da União e o Ministério Público do Trabalho entrar com esse recurso no Supremo Tribunal Federal, questionando a exigência de que, para ser funcionário do SESC, do SESI, do SENAI, do SEST, que aqui no caso era sobre os serviços de transporte, haver a necessidade de realização de concurso público para a contratação de pessoal para o exercício de funções junto a essas entidades desse Sistema S. A grande discussão girava em torno justamente pelo fato de que recolhe-se dinheiro público, existe uma fiscalização pelo Tribunal de Contas da União e essas empresas não poderiam ficar fora da exigência que foi estabelecida pelo legislador constituinte de 88 de realização de concurso público para que essas contratações fossem feitas. A gente vai ver que ao longo da discussão no plenário da quarta-feira desta semana, os ministros decidiram que, não obstante elas sejam entidades privadas, mas que agem em colaboração com o poder público, o artigo 37.2, que é a exigência do concurso público, não se aplica a essas empresas, apesar da fiscalização feita pelo Tribunal de Contas da União. Então, esse foi um entendimento firmado, confirmando, inclusive, a decisão que já havia sido proferida no Tribunal Superior do Trabalho. Então, entidades do Sistema S são entidades que prestam serviços sociais autônomos, são privadas, mas recolhem dinheiro público, fiscalizadas pelo Tribunal de Contas, mas não estão sujeitas à regra do concurso público. Vamos, portanto, rever a sessão desta quarta-feira, dia 17 de setembro, na reportagem de Neila Guimarães. A sessão foi aberta com o julgamento do recurso do Ministério Público do Trabalho, que questiona a forma de contratação de funcionários do SEST, o Serviço Social do Transporte. A instituição defende que a seleção seja feita por meio de concurso público. Que se fique registrado que não se coloca a exigência de concurso público para ingresso nessas entidades do Sistema S, não é que se queira colocar sob suspeita ou que se queira colocar
sob controle de ilegalidade o acesso a esse sistema, não. O que se quer com isso é privilegiar um princípio republicano de igualdade de acesso via um dos mais princípios, ou um dos mais republicanos princípios, que é o acesso por concurso público. Na defesa, o SEST alega que não faz parte da administração pública e que, por isso, pode realizar a contratação direta. Se não há na jurisprudência, se não há na doutrina, se não há na Constituição, nada que diga que essa entidade privada deve responder pelo concurso da administração pública, me preocupei, senhor presidente, em entender o porquê dessa relevância. O relator, ministro Teori Zavascki, votou contra o recurso do Ministério Público do Trabalho. Para ele, o fato de ser custeada por contribuições para fiscais não torna a entidade integrante da administração pública direta nem indireta. Ele foi acompanhado por todos os ministros que entenderam que as entidades que compõem o chamado Sistema S não estão submetidas à regra do concurso público para contratação de pessoal. Mesmo desempenhando uma atividade pública de cooperação na prestação de serviço de educação, entendo que não está obrigado à contratação de funcionários sob o regime próprio de servidores públicos. Desse modo, por ser pessoa de direito privado, pode contratar empregados sem a realização de concurso público e regidos pela consolidação das leis do trabalho. Mutatis mutandis, esse mesmo entendimento deve ser adotado em relação ao SEST e às demais entidades do Sistema S, que, conforme já enfatizado, são entes autônomos privados, não vinculados à administração pública. Não procede a alegação de que só o fato de serem os serviços sociais autônomos subvencionados por recursos públicos seria circunstância determinante da submissão das entidades do Sistema S aos princípios previstos no artigo 37, caput da Constituição, notadamente o que se refere à contratação de seu pessoal. Tal relação de causa e efeito, além de não prevista em lei e nem ser decorrência de norma ou princípio constitucional, jamais foi cogitada para outras entidades do direito privado que usufruem de recursos públicos, como as de utilidade pública declarada, as entidades beneficentes de assistência social e mesmo as entidades sindicais, também financiadas por contribuições compulsórias. No caso específico do SEST, a Lei 8.706, que o criou, enuncia o regime jurídico que deve pautar a sua atuação e os limites a que fica submetido, que são essencialmente a submissão à fiscalização e aplicação de seus recursos pelo Tribunal de Contas da União, a sujeição a auditorias a cargo do Ministério do Transporte e a aprovação de seu orçamento pelo Poder Executivo. Não há, portanto, qualquer imposição normativa de observância obrigatória dos princípios gerais da administração pública na contratação de pessoal, diferentemente do que ocorre com outros serviços sociais, como as já citadas APS, a PEX e a BDI, e outras espécies de entidades colaboradoras com o poder público, cuja disciplina geral impõe a observância desses princípios. As organizações sociais, por exemplo, se submetem a princípios administrativos elencados no artigo 7º da Lei 9.637, enquanto as organizações da sociedade civil de interesse público se vinculam ao que determina o artigo 4º da Lei 9.790. Cumpre enfatizar, finalmente, que a não obrigatoriedade de submissão das entidades do Sistema S aos ditames do artigo 37, notadamente do inciso 2 da Constituição, não exime essas entidades de manter um padrão de objetividade e eficiência na contratação e nos gastos com seu pessoal. O plenário ainda concedeu o pedido do governador do estado de Santa Catarina. Ele é contra a lei estadual que estendeu aos servidores inativos e extrajudiciais um reajuste concedido aos servidores do Tribunal de Justiça do Estado. Para o governador, a mudança realizada pela Assembleia Legislativa altera o projeto de lei, também aumentando as despesas do Poder Judiciário. Os ministros concederam reajuste somente aos servidores inativos. Eu entendo constitucional a extensão do aumento remuneratório aos inativos, pois a legislação albergadora do dispositivo Oreanálise, editada no início de 1998, é anterior às reformas 20 e 41, quando então, anteriormente, entendia o Supremo que a cláusula de equiparação era automática. Então, ao
legislativo estender, ele cumpriu a Constituição. Mas, na linha do que foi também a liminar, eu entendo pela inconstitucionalidade da extensão aos serventuários extrajudiciais. Os ministros julgaram ainda na primeira parte da sessão uma ação direta de inconstitucionalidade contra dispositivos da Lei do Estado do Rio Grande do Sul, que estabelecia a necessidade de prévia aprovação da Assembleia Legislativa do Estado para nomear, empossar e destituir conselheiros da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul. Para o relator, as contratações podem ser feitas sem a aprovação da Câmara Legislativa, mas as demissões não. Em razão da lacuna normativa na legislação estadual, que os membros do Conselho Superior da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, AGERGS, somente poderão ser destituídos no curso de seus mandatos em virtude de renúncia, de condenação judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar. E aí, vírgula, sem prejuízo da superveniência de legislação válida. Na segunda parte da sessão, os ministros julgaram 2 ações diretas de inconstitucionalidade e um recurso extraordinário sobre o mesmo tema. As ações da CNI e Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo são contra a cobrança do ICMS em vendas eletrônicas, proposta pelo Protocolo 21 do Conselho Nacional de Política Fazendária. O protocolo prevê a cobrança no estado de origem e também no destinatário. Os requerentes alegam afronta à Constituição e bitributação. Já o recurso do Estado de Sergipe queria manter a dupla cobrança. Os ministros consideraram ofensa à Constituição e assim negaram o pedido do Estado. Pois é, vamos fatiar então o tema, particularmente no caso dessa última abordagem feita na reportagem. Qual era a briga em relação ao ICMS, Karina? Na verdade, a briga era para saber aonde a empresa que vende esses produtos da internet deve recolher o ICMS. Na origem, quando sai o produto com destino ao consumidor final, desde que ele não seja contribuinte do ICMS, ou quando se chega a esse consumidor final. Qual é o ICMS? É um imposto estadual, portanto, a briga para saber qual é o estado em que deve se fazer esse recolhimento. Então, a briga era justamente essa. De acordo com essa portaria do CONFAS, do Conselho Nacional de Política Fazendária, havia uma repartição, ficou decidido nesse protocolo que haveria uma repartição dessa receita para não propiciar uma receita apenas no estado de destino ou no estado de origem. Então, essa repartição de competências, não, essa repartição de receitas recolhidas à base do ICMS, que veio ser discutida nessas ações diretas de inconstitucionalidade. E o ministro Luiz Fux, relator dessas 2 ADIs, entendeu, como a unanimidade dos ministros o acompanharam, que isso não poderia ser feito por meio dessa política dentro do CONFAS, e sim, somente uma emenda à Constituição poderia dispor sobre essa repartição de receitas, não poderia ter sido feito por mero protocolo. Daí a inconstitucionalidade material dessa forma de repartição. E aí julgaram procedente as 2 ações diretas de inconstitucionalidade, julgando, portanto, que esse protocolo ICMS 21 de 2011 do Conselho Nacional de Política Fazendária é inconstitucional. Essa repartição de receitas não poderia ter sido feito por esse meio, mas tem que ser feito por meio de emenda à Constituição. Bom, como vimos vários processos na sessão plenária da quarta-feira, não foi diferente na sessão plenária da quinta-feira. Os ministros do STF julgaram ações sobre legislações estaduais do Rio Grande do Sul e também de São Paulo. Em um dos casos, o governador paulista recorreu ao Supremo Tribunal Federal contra dispositivos da Constituição Estadual que permitiu aos municípios administrar contratos relacionados a serviços de água e esgoto. O governador de São Paulo é contra o dispositivo da Constituição Estadual, prevendo que os municípios atendidos pela Sabesp, Companhia de Saneamento Básico Paulista, podem se desvincular da empresa e criar um serviço autônomo de água e esgoto. Com o rompimento do contrato, as indenizações poderiam ser pagas em até 25 anos. O autor alega afronta à Constituição Federal, já que cabe à União legislar sobre concessões e contratos administrativos. É de conhecimento notório que o ente público, quando celebra essas concessões, não se despoja das suas prerrogativas na concessão e pode efetivamente retomar
esses serviços em determinadas circunstâncias. O relator, ministro Marco Aurélio, também entendeu que a norma ofende a Constituição e concedeu o pedido. A decisão foi unânime e o dispositivo da Constituição do Estado foi considerado inconstitucional. Cabe à legislação federal dispor sobre o regime das empresas concessionárias de serviço público, o caráter especial do contrato e da prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão. Os preceitos concernentes ao término e as consequências do encerramento do contrato administrativo de concessão estão entre aqueles denominados gerais. Compõem o rol das regras destinadas a fixar diretrizes básicas que, homenageando os princípios norteadores da administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade e probidade administrativa e do respeito aos direitos fundamentais dos licitantes e contratados, sirvam a todo e qualquer certame licitatório e contrato administrativo, independentemente do objeto. A título ilustrativo, menciono os artigos 35, 36 e 37 da Lei Federal 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e aí eu transcrevo, né? Ante o quadro, confirmo a medida liminar e julgo procedente o pedido formulado, declarando a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 293 da Constituição do Estado de São Paulo. É como voto. No julgamento de embargos declaratórios da União, o plenário manteve a decisão anterior e considerou que sócios de empresas não têm responsabilidade solidária para dívidas de seguridade social. A alegação era de inconstitucionalidade da decisão do STF, que teria sido proferida sem a observação do quórum mínimo no plenário. Por votação unânime, a argumentação foi afastada e os embargos foram rejeitados. Os ministros ainda aprovaram a ação direta de inconstitucionalidade, questionando a Lei Estadual do Rio Grande do Sul sobre inspeção veicular, o que, de acordo com a PGR, viola a competência da União. O que o Procurador-Geral da República sustenta é que, ao pretender disciplinar matéria sobre inspeção técnica de veículos e sua abrangência, a execução e a concessão do serviço de inspeção técnica com a discriminação das consequências pela reprovação do veículo, a remuneração do serviço de inspeção concedidos a municípios, a consórcios de municípios ou a particulares, a lei estadual teria criado regras sobre trânsito e, com isso, incursionado em domínio temático, cujo exercício a Constituição Federal teria outorgado com privacidade a atuação normativa da União. No artigo 22.11. Foi concedida a liminar. O governador foi ouvido e ele alega em preliminar o não conhecimento da ação, por entender que a ofensa é reflexa, já que a inconstitucionalidade dependeria de confronto entre lei estadual e lei federal. A Assembleia Legislativa também refutou a alegação de invasão de competência. A Advocacia da União pronunciou-se pela ocorrência de usurpação. O parecer da Procuradoria-Geral da União ratificou o pedido e o governador do Estado, em petição de abril de 1912, confirmou que a lei ainda está vigente, embora suspensa. O meu voto é no sentido de confirmar a liminar nos termos em que foi concedida e basicamente é o argumento que ao disciplinar tema que está integralmente compreendido na noção conceitual de trânsito, não se confundido com aquilo que o artigo 23.12 da Constituição denominou de política de educação para a segurança do trânsito, a Assembleia Legislativa Estadual se ouve com um nítido excesso no exercício de sua competência normativa, em afronta à previsão do artigo 22.11 da Constituição, que implica a invalidade da Lei 11.311. Essas suscitamente as razões pelas quais eu proponho que se julgue procedente o pedido. Em outra ação, os ministros declararam inconstitucional a Lei Gaúcha, que criou o Prodecana,
Programa de Desenvolvimento Estadual do Cultivo e Aproveitamento da Cana-de-Açúcar e Derivados. A legislação diz que o programa seria gerido por uma nova secretaria. O governador do estado alega invasão da competência de matéria reservada ao Poder Executivo para legislar sobre a criação e extinção de órgãos da administração pública. Bom, Karina, então vamos ver os destaques da sessão da quinta-feira. Vamos voltar lá no início da matéria, na verdade, com relação à questão da Constituição do Estado de São Paulo, aquele caso da Sabesp. Era um caso de encampação, mas não era o foco principal, na verdade, dessa ação, esse tipo de debate do que o plenário. Os ministros falaram que poderia ser um caso de encampação em que o poder público pode retomar aquele serviço, não é? Rescindir de forma unilateral o serviço contratado para a prestação do serviço de água e esgoto, mas mediante uma indenização prévia, diz a doutrina majoritária. E para os ministros, apesar do poder público poder fazer a rescisão unilateral de um contrato estabelecido com uma empresa, o ministro Marco Aurélio foi bastante enfático. Isso não pode ser de forma completamente arbitrária, de forma a proporcionar um enriquecimento ilícito. E o que a legislação que estava sendo atacada dizia que, embora houvesse a rescisão desse contrato, garantindo aos municípios a possibilidade de forma autônoma gerenciar o abastecimento de água e esgoto nos municípios, ficando, portanto, desvinculados da Sabesp, que é o órgão responsável por isso no estado de São Paulo, teria que haver um pagamento de uma indenização, que seria feita uma auditoria, tanto pela Fazenda do Estado, como também pelo município, uma auditoria conjunta, e a indenização deveria ser paga em até 25 anos. O questionamento aqui era justamente sobre a possibilidade da Assembleia Legislativa discutir sobre este prazo de indenização. E os ministros acabaram decidindo que não, que em matéria de contratos públicos, a Constituição diz que é uma matéria reservada à União e, portanto, somente o Congresso Nacional poderia fazê-lo, somente uma lei federal poderia dispor sobre esse assunto, daí ver a declaração de inconstitucionalidade, portanto, desse lapso temporal que previsto na Constituição do Estado de São Paulo. Mas eu queria chamar a atenção, Carlos, porque tanto na quarta como na quinta-feira nós tivemos um grande número de ações diretas de inconstitucionalidade sendo julgadas procedentes, confirmando a maior parte delas as liminares que já haviam sido concedidas, como tem sido uma técnica empregada até pelo ministro Ricardo Lewandowski. E eu diria que na semana passada, no Plenárias, nós comentamos que 2 leis do Distrito Federal tinham sido declaradas inconstitucionais. Essa semana o protagonismo foi do estado do Rio Grande do Sul, em que 3 leis do Rio Grande do Sul teriam sido declaradas também inconstitucionais. Uma na quarta e 2 na quinta, como nós vimos na reportagem. Mas eu chamaria a atenção ainda para uma outra ação direta de inconstitucionalidade em que se questionava o dispositivo da Constituição do Estado do Amazonas. Lá no estado do Amazonas, esse dispositivo da Constituição teria estendido a outros empregados, vamos dizer assim, a estabilidade no serviço público quando eles eram já empregados antes da Constituição de 88 e depois da Constituição de 88, eles teriam sido estabilizados sem a realização de concurso público. A norma também foi declarada inconstitucional pelo plenário do Supremo Tribunal Federal à luz do que determina o ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal. Dizia a Constituição que essa estabilidade, então logo a promulgação da Constituição de 88, seria alcançada apenas àqueles empregados da administração pública direta, de autarquias e de fundações. Não seria extensivo às sociedades, aos empregados de sociedades de economia mista e de empresas públicas, como fez a Constituição do Estado do Amazonas. Então, ela teria ampliado, alargado o rol de empregados que teriam direito a essa estabilidade, mas de uma forma muito maior, muito mais ampla do que determinado pela Constituição Federal. E os ministros, por unanimidade, declararam a norma também inconstitucional. Essa estabilidade não pode ser elastecida, não pode ser aumentada, majorada pela Assembleia Legislativa do Estado, muito menos pela Constituição Estadual, tem que seguir o que diz a Constituição Federal. Karina, uma outra questão também que é muito comum, e essas semanas também nós tivemos uma certa quantidade de matérias, que foi em relação à competência para legislar. Nós vimos na reportagem, inclusive, matéria de trânsito, por exemplo, matéria específica de competência federal.
Sim, e o que os ministros discutiram, também numa lei do Rio Grande do Sul, né, que se buscava legislar sobre inspeção veicular, eles decidiram que isso era matéria de trânsito e não uma matéria concorrente, como a Constituição determina, para políticas de educação no trânsito. Então, sendo matéria de trânsito, competência privativa da União. Os principais pontos que foram discutidos acerca nessas ações diretas de inconstitucionalidade, seja na quarta ou seja na quinta, versava, além dessa competência privativa da União para legislar sobre determinados temas, sobre contratos em geral com o poder público, que somente a União poderia legislar, com leis de trânsito, mas também vício de iniciativa. Uma iniciativa para conceder, por exemplo, nós vimos na ação direta de inconstitucionalidade que tratava da extensão da equiparação salarial aos inativos e também aos servidores extrajudiciais. Isso pode acontecer, essa extensão, mas tem que observar a iniciativa. O Poder Judiciário teria concedido essa extensão, essa equiparação salarial, mas no momento de tramitar pela Assembleia Legislativa, uma emenda parlamentar teria incluído também, aumentando, portanto, uma suposta despesa que quem teria que custear o Poder Judiciário para que a equiparação se estendesse também aos servidores extrajudiciais. Isso não pode acontecer, porque o Legislativo não pode legislar para determinar o custo que o Poder Judiciário vai ter para o pagamento daqueles servidores. Então, a inconstitucionalidade ali foi por conta de uma violação do vício de iniciativa. E outras argumentações de inconstitucionalidade também foram trazidas no plenário, tanto na quarta como na quinta-feira. Mas é mais ou menos nesse sentido que essas ações foram julgadas procedentes, confirmando as cautelares que já haviam sido deferidas. Ufa, muitas ações julgadas, portanto, durante esta semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Como disse, ainda houve as listas dos ministros, outros processos julgados e a expectativa de muito mais trabalho também na continuação dos julgamentos no plenário, e estaremos nos encontrando, portanto, na próxima semana. Na próxima semana, quarta e quinta-feira, ao vivo, no Direto do Plenário, e no final de semana com plenárias. E como sempre, nós agradecemos a sua companhia aqui conosco e continue na TV Justiça.